Agora é o segundo momento. Tema experiências pedagógicas em tradução, interpretação e língua de sinais. E agora convidamos a mediadora Jennifer Welch. Bom dia a todos. Meu sinal é esse. E agora vamos começar esse segundo momento. Eu quero convidar a palestrante, o palestrante Giliard Brunner Kelma, por favor. E também Neiva Albres. Posso subir? A Neiva está presente? Não, ela não veio. Hoje eu vou apresentar sozinha. Então, são 15 minutos de apresentação. Tá? E depois vamos ter direito a uma pergunta. Por causa do tempo, então serão 5 minutos para a pergunta. Ok? Então eu vou te informando do tempo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Congresso do IMES participando. É um congresso de tamanha importância. Eu já estudei na área de língua de sinais. O INES, tenho o INES como um lugar de referência, então estar para mim aqui é um prazer enorme. A Neiva, todo mundo conhece? A Neiva. Ela é coautora desse trabalho junto comigo, mas infelizmente não pôde estar presente, então eu estou com essa dupla responsabilidade aqui com vocês. Estou um pouco tremendo nas bases, mas vou conseguir. Como já foi apresentado, meu nome é Giliard, meu sinal é esse. E eu vou contextualizar um pouco de onde eu vim para, então, trazer esse trabalho para vocês. Eu sou mestre pela UFSC, em PEGET, o sinal é esse, e a minha pesquisa é sobre a área de interpretação educacional, especialmente na graduação. E o trabalho em equipe é o meu foco, porque o meu objetivo é saber como é a organização de trabalho anterior ao momento de trabalho e também o feedback após o trabalho terminado, todo esse processo. Então, penso que esse tema que eu vou trazer hoje, ele é um recorte de todo esse estudo. Então, eu trouxe esse recorte para apresentar hoje para vocês no Congresso Internacional. Ele está numa revista internacional e o objetivo da pesquisa, nessa revista, acho que ele foi publicado mais ou menos em 2017. A primeira publicação. O primeiro volume foi de 2017. Eu fiz esse recorte de 2009 a 2017. E aí, todos esses textos em inglês que eu pesquisei, que eu vou apresentar, falam sobre intérpretes de língua de sinais e também intérpretes de línguas orais. Está aí difundido esse texto. E eu queria saber sobre o intérprete educacional, o trabalho em equipe, como funciona lá fora, quais são as explicações e pesquisas a esse respeito. E aí é isso que eu faço na minha pesquisa de dissertação, para a minha dissertação. E essa é a revista onde esse trabalho foi publicado. Esqueci de falar, eu participo de uma comunidade de pesquisa, que é com bolsa da CAPES, o grupo Intertrades. Pode passar, por favor. Nós sabemos que os surdos têm direito ao intérprete, é um direito nacional. E, pensando especificamente no meu tema de trabalho, eu tenho visto isso acontecendo mais na graduação. Sabemos que tem também no ensino fundamental e no ensino médio, mas é um dado mais difícil de conseguir. Tem alguns entraves, então eu tenho me focado no ensino superior. Pode passar, por favor. A metodologia é revisão bibliográfica
E aí eu usei a revista internacional, que está escrita ali, e também pesquisei textos em inglês e pesquisas de autores internacionais. Pode passar. E, então, como eu falei, esse é um recorte da minha dissertação, que saiu nessa revista, e ali ele tem a publicação, tem artigos de 2017, tem 17 edições da revista, mas essa publicação tem 55 artigos e 35 fóruns consultados, e aí totalizando um total de 90 textos, né, 90 documentos. E aí, nesses 90 artigos publicados, eu pesquisei algumas palavras-chave em inglês que me ajudaram a encontrar os resultados que eu desejava. Eu queria encontrar trabalhos que falassem sobre o trabalho em equipe de intérpretes. E aí usei essas palavras-chave ali em inglês para encontrar essas pesquisas. E que estão ali em roxo, né, as palavras em inglês. E aí eu encontrei 55 artigos, porém, só 7 abordam o trabalho em equipe. E o meu objetivo era esse, trabalho em equipe na educação. Mas, muitas vezes, esses trabalhos em equipe que eu encontrei, eles estavam em outras áreas, áreas da saúde, e não se aprofundavam, muitas vezes. Não havia um detalhamento de como aquilo funcionava especificamente. E aí eu procurava, falava, eu trabalho era em equipe e pronto, eu continuava o artigo daí. Ok, próximo slide. O meu objetivo era explicar detalhadamente uma descrição desse trabalho em equipe, como eu falei. E aí a minha pergunta de pesquisa era pensar como era lá fora. Era um trabalho em equipe, era em dupla, eram mais de 2 pessoas, como é que isso funcionava? E eu encontrei algumas questões de trabalho em equipe, mas nenhum detalhamento muito grande. Tem uma tabela com os artigos que foram escolhidos, que eu vou mostrar posteriormente. Aqui. A gente vê a setinha ali em verde. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Tem o ano de publicação, o mês, o número, o volume e a data em que foram publicados. Napier é uma autora famosa que escreveu um desses artigos, ali onde está a setinha. Pode passar. Pode passar? Isso. Bom, eu só mostrei para vocês verem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu mande esse material para vocês, me contatem, eu posso disponibilizá-lo. E aí a gente viu o que eu estava mostrando ali na seta em verde. A gente viu que uma pessoa surda defendeu uma tese de doutorado falando sobre isso. Na universidade tinha um intérprete trabalhando e as surdas muitas vezes tinham insegurança de pensar como seria esse trabalho com o intérprete. Poxa, eu já conheço um intérprete meu que trabalha sempre comigo lá fora, eu chego aqui na universidade, não é esse intérprete que eu conheço. Muitas vezes a pessoa tem um intérprete que o acompanha e isso dá um pouco mais de segurança. Então, pensando como seria esse processo de trabalho em equipe, observei como antes há um planejamento, uma organização, a equipe senta junto, estuda para poder se preparar. E, no momento de atuação, muitas vezes a gente pode pensar que o apoio não é só o revezamento, ou ajudar com alguns sinais, tem isso também. Mas o apoio ele tem um papel de controlar, avisar a pessoa que está sinalizando quando ela precisa ir um pouco mais devagar, ou repetir alguma coisa, ou quando alguma soletração não foi entendida. E o apoio também faz essa interação, essa intermediação com o palestrante surdo, porque ele vai perceber onde que ele precisa repetir, onde que ele precisa ir mais devagar, para o intérprete poder acompanhá-lo. Não é deixar o intérprete remando sozinho, é saber o que eu preciso fazer para o trabalho fluir, né? No caso da perspectiva do palestrante. E é isso que foi observado aqui.
Então, às vezes, muitas pessoas pensam que isso não é o trabalho do apoio. Mas é, pode passar? Como antes eu falei, o meu objetivo é pensar no intérprete, era pensar no intérprete educacional, mas como eu tive muito poucos resultados encontrados, eu percebi que não foi bem o que eu pude me aprofundar. Porém, os artigos encontrados, eles valorizavam muito a participação de um surdo na equipe de intérpretes. Eles sempre explicavam que o trabalho em equipe funcionava bem quando um surdo estava na equipe. E eu já tinha visto pessoas falando da necessidade de um surdo na equipe, e é bom ver esse reconhecimento nas publicações. Acho que o Brasil precisa começar a avançar nesse sentido de reconhecimento. Pode passar. E eu chego na conclusão. Existem poucas pesquisas sobre isso. Também pensamos na responsabilidade que é a formação dessas pessoas, mas muito poucas formações consideram a importância do trabalho em equipe. Se a gente pensar no currículo do Letras Libras, nos cursos de ensino e formação de intérpretes, pouco é falado sobre a interação em equipe, sobre a necessidade de ter uma conversa e interação com outros profissionais já formados, perguntar se eles já tiveram experiências em oficinas ou em graduação, de trabalhar com equipe. Muitas vezes a gente não encontra esse dado, não tem como saber, e as pesquisas estão avançando a passos bem lentos nesse sentido. É algo que a gente precisa se atentar um pouco mais. Não somente falar do trabalho, da profissão e da formação, mas, junto a isso, pensar como o trabalho em equipe precisa ser pensado lá na base. E aqui o que vocês já sabem, que o trabalho em equipe pode colaborar muito para o cognitivo, para o pessoal, para o relacional das pessoas, para que elas não tenham sobrecarga. Pode passar? Essas são as minhas referências. Mais um, por favor. E é isso, aqui eu encerro minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, equipe de intérprete que trabalhou aqui comigo. Parabéns. Muito boa essa apresentação, maravilhosa, bem rápida. Apresentou em 10 minutos. Muito obrigada pela sua apresentação tão maravilhosa. Tão importante esse tema para o trabalho do intérprete, porque nós, na área, já conhecemos essas coisas, mas muitas vezes as pessoas de fora têm carência de saber, pensar, um intérprete só está bom, não precisa gastar com uma equipe. E isso já aconteceu diversas vezes. A gente vê pessoas, às vezes, falando na televisão, debates políticos, horário político. Quantas vezes a gente vê um só, tanto tempo, a gente pensa, já teve gente falar, um só dá, não precisa mais de um. E é importante, sim, trazer esse conhecimento. O seu trabalho é muito importante nesse tipo de divulgação, na questão do apoio, de poder dizer para o palestrante mais rápido, mais devagar. Isso é uma coisa muito importante de ser pensada. Então, muito obrigada. Parabéns pela sua pesquisa. Se vocês precisarem contactar comigo, eu posso enviar o material para vocês, ok? Agora, vamos ter uma apresentação sobre o tema Construção como unidade de tradução. Contribuições da gramática das construções baseada no uso. E esse é o tema do professor Juan Diniz. O sinal dele é esse, Juan. Por favor. Ele vai apresentar junto com o professor Roberto Freitas, cujo sinal é esse. Gostaria de informá-los que vocês têm 15 minutos de apresentação
E depois teremos 5 minutos para perguntas. Acho que só uma pergunta, né, nesse tempo. Se vocês forem muito rápidos, como o Giliard foi, a gente consegue fazer 2 perguntas. Então, bom dia. Meu nome é Roberto, o Juan, né? A gente atua no Departamento de Letras Livres da UFRJ, mas a gente vai falar rapidamente da pesquisa de mestrado do Juan, que ele desenvolve no programa de Letras e Linguísticas da UERJ de São Gonçalo, um trabalho que ele desenvolve e eu oriento. Então, o título do trabalho é esse daqui, A Construção como Unidade de Tradução, Contribuições da Gramática das Construções Baseadas no Uso. Pode passar. Então, a gente começa aqui fazendo uma pergunta, né, porque nós não estamos trabalhando com uma visão de gramática aqui, tradicional, como a gente está acostumado a pensar quando a gente lida com a escola, né? No âmbito da escola, a gente está falando como gramática, como conhecimento linguístico internalizado. E aí a pergunta que a gente faz é essa, né? O que nós sabemos quando nós sabemos uma língua? Pode passar. E a resposta, ficou um pouco ali fora da formatação, que a gente apresenta com base na teoria com a qual a gente trabalha, é que nós sabemos construções. E a construção, a definição de construção nessa perspectiva, é de um pareamento, como uma moeda. Um pareamento de uma forma a qual está associado um determinado sentido. E aí as construções podem ser palavras, podem ser expressões idiomáticas, podem ser padrões, esquemas. E dessa maneira a gente engloba um universo de possibilidades construcionais de natureza lexical e de natureza gramatical. Pode passar. Então, por exemplo, aquela frase, eu prefiro bife no lugar de peixe, se eu fizesse uma leitura composicional apenas dessa frase, eu poderia pensar que eu prefiro o peixe no lugar físico do bife. Mas a gente sabe, como falante, conhecedor de português, né, como L1 no caso, que quando eu falo eu prefiro o peixe no lugar do bife, eu estou querendo dizer que eu prefiro comer né, em primeiro lugar, mais um do que o outro. Então, esse sentido, que é muito específico, que é muito peculiar, ele não é necessariamente capturado ali simplesmente pela sintaxe, mas ele está incorporado na pragmática, no sentido dessa construção que a gente está chamando ali de prefiro X no lugar de Y. E isso é um desafio, particularmente para quem está aprendendo uma segunda língua, para quem está traduzindo uma segunda língua, para quem está interpretando uma segunda língua, porque é uma informação que está lá guardada na construção e que deveria, então, ser preservada nesse espaço de passagem. A mesma coisa acontece, por exemplo, em casos como que você tenha um bom dia, que você tenha um Feliz Natal, que você consiga passar na prova. Nós estamos chamando ali que essas frases surgem a partir desse padrão construcional, que é sujeito, verbo de desejo, e que, de novo, né, assim, essa informação de desejo, que eu desejo alguma coisa para você, ela está guardada naquela forma, que sujeito, verbo, desejo, e que esse seria justamente o conhecimento gramatical, no caso, que o falante de português possui por ser nativo. Da mesma maneira, qualquer falante, qualquer sinalizante de qualquer língua, ele detém esse tipo de conhecimento, a construção. Pode passar. Então, rapidamente, a gramática das construções baseadas no uso é uma teoria que defende, por exemplo, que as construções elas emergem e são ratificadas no processo interacional. Então, indivíduos falantes de uma mesma língua, eles possuem, né, digamos assim, o conhecimento de um mesmo grupo de construções, e as construções estão internalizadas, representadas cognitivamente na mente dos indivíduos falantes dessa língua, sinalizantes dessa língua, e elas estão diretamente associadas à questão da frequência como elas são usadas, com a qual elas são usadas de fato pelas pessoas. Então, construções mais usadas são mais reforçadas, são mais facilmente acessadas em termos de memória, aquelas que são menos frequentes são as que são mais sujeitas a mudar, sumir, serem esquecidas na língua. Então, nós falamos que o conhecimento, o que nós sabemos quando sabemos uma língua, são construções, e saber uma língua significa deter uma rede construcional. Então, se eu sei uma língua 1, se eu sei uma língua 2, eu tenho duas redes construcionais, duas redes de construções. Então, só para exemplificar, uma outra construção que a gente chama de construção predicativa, então, no padrão, o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo, né, que pode se realizar em subesquemas como estão representados abaixo.
Pode passar. E ali eu estou com foco na forma. Mas aqui eu tenho os sentidos, que talvez a gente não pense muito quando a gente está lidando com a função do predicativo. Então, o predicativo pode passar informação de estado permanente, de estado ocasional, de estado aparente. Pode passar. E aí, quando eu pego uma frase como Cristiano Ronaldo mostra-se feliz por estar de volta a Portugal, a primeira pergunta é, por que a pessoa produziu a frase desta maneira? Que base de conhecimento ela possui para poder usar o verbo mostrar, não no sentido de mostrar físico, mas de manifestar um comportamento. Essa leitura de manifestação de comportamento, de estado provisório, ela está ali guardada, muito por conta da construção que está por baixo, que está na base daquela frase ali. Então, o que sabemos quando sabemos uma língua? Essa é a nossa pergunta, já foi respondida. E a pergunta que a gente quer particularmente tratar nessa pesquisa do Juan é o que precisamos saber quando trabalhamos na interface da tradução, da interpretação, do ensino, enfim, nessa interface L1, L2. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao trabalho, na verdade, esse é um recorte da pesquisa. A pesquisa ela é um pouco mais extensa, mas a gente resolveu hoje trazer esse pedaço que trata justamente desse pareamento que a gente tem em construções produzidas na língua de sinais por produtores surdos, usuários da língua de sinais como língua materna, tratando da tradução para o português escrito por ouvintes usuários do português como língua materna. Na verdade, o corpus inicial da pesquisa ele estava só fundamentado no corpus da TVINES, visto que é onde a gente encontra o gênero entrevista, onde surdos, usuários da Libras como língua materna, com mais liberdade do que em outros espaços. Só que a gente acabou encontrando, como no Jornal Extra e também em outras mídias ou fontes, surdos que também produziam os seus discursos, a sua fala na Libras, e havia o processo de tradução para a legendagem. Lembrando que a legendagem ela está especificamente nos moldes do texto traduzido e colocada no vídeo. Não tem um processo de decupagem ou é uma legenda específica para surdos ensurdecidos, não. É um texto traduzido, colocado direto na legenda. Como disse, o gênero é entrevista, e a gente começa a identificar, não digo problemas, mas desencontros, no momento da tradução de construções produzidas em língua de sinais para textos traduzidos para a língua portuguesa na modalidade escrita. Pode passar. Um dos exemplos que a gente trouxe é o seguinte: eu gosto muito de me relacionar e de trabalhar com crianças. A gente percebe que tem... Pode passar. Tratando da forma do sinal relacionar, existe uma rede construcional imensa de possibilidades que esse sinal, que essa forma relacionar, poderia apresentar dentro de um contexto muito maior, que a gente vai chamar de contexto discursivo pragmático, onde o usuário da Libras produz esse sinal com um objetivo. E esse objetivo precisa ser captado e ser traduzido para a língua portuguesa, de modo que usuários da língua portuguesa como língua materna consigam compreender de fato o real sentido que foi produzido na língua de sinais. A forma como... Volta, por favor. Os sintagmas foram organizados nessa frase, a gente consegue perceber que são duas frases, são orações coordenadas, então eu conseguiria separar, eu gosto muito de me relacionar, e de trabalhar com crianças. Claro que a gente tem ali os termos em elipse, né? Eu gosto muito de me relacionar com as crianças. Então, se eu pego essa frase e separo de forma que eu tenha as duas orações coordenadas separadas e leio, né? Eu gosto muito de me relacionar com crianças. Será que o relacionar para o texto escrito foi, de fato, a melhor opção dentro desse contexto discursivo pragmático que o usuário quis passar? Próximo slide. Será que a opção relacionar, o verbo, né, a forma, relacionar, não seria melhor empregada com, estar com? Aí, a partir disso, dessa compreensão, desse contexto discursivo pragmático maior, eu conseguiria afunilar ou afinilar dentro desse contexto mais sintático, mais sintagmático, do tipo, eu gosto de estar com crianças, ou eu amo trabalhar com crianças e estar com elas, ou amo estar com crianças e trabalhar com elas.
entendendo que o processo de tradução da Libras para o português ou qualquer outra língua jamais poderia estar restrito à unidade de tradução léxico, sinal ou sinal léxico, mas pensando que esse sinal possui uma função, esse sinal possui uma forma com diversas funções pertencentes a essa rede construcional. Então, na verdade, uma unidade de tradução da Libras para o português escrito seria a própria construção que o usuário conhece dentro da sua própria língua. É isso. Então, muito obrigado pela presença dos dois. Foram muito importantes vocês terem vindo aqui mostrar sobre estudos linguísticos. E é um estudo aprofundado sobre a língua, e muito obrigado pela presença. Agora, vamos chamar o próximo tema, que é muito interessante, tem a ver com a justiça e barreiras de interpretação à justiça. O tema é demandas emergentes sobre intérpretes surdos na justiça brasileira. Convidamos Guilherme Silveira e também a Silvana Aguiar. Bom dia a todos. Esse é o meu sinal. Meu nome é Guilherme. E também sou orientador. Eu sou orientando da Silvana. E a gente, lá na UFSC, na área do... E tenho mestrado em tradução e interpretação no grupo de pesquisa do PGT. E essa é a minha proposta, é muito ligada ao mestrado do profissional intérprete dentro da área da justiça. E, por exemplo, dentro da delegacia, em tribunais, e também no tratamento no Conselho de Crianças e Adolescentes, Conselho Tutelar, em diversas áreas jurídicas, e temos esse grupo de pesquisa. Pode passar o slide. E essa é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que abrange essa área de invisibilidade do tradutor e intérprete nessas áreas jurídicas, que muitas vezes as pessoas não sabem que existe, mas existe. Pode passar. Então, para que o surdo, o intérprete surdo nessa área? Porque a pessoa vai ver, mas você é intérprete surdo aqui, mas é capaz de fazer isso? Então, mas há muitas capacidades, muitas experiências em que ele pode contribuir nesse trabalho. Que a sua língua é a Libras. Então, ele tem contato e conhecimento e experiências, então, muito necessárias para a sua formação, que às vezes não tem. E às vezes não temos muito proveito nessas discussões. Pode passar. Mas a perspectiva da área do tradutor-intérprete, em conferências, em workshops, em palestras, são tradutores, intérpretes, ouvintes com surdos e trabalhando juntos, e tendo sua língua, Libras, sinais internacionais, todos trabalhando juntos. Então, a gente vê e funciona bem. E é maravilhoso ter essa troca, essa discussão, essas práticas maravilhosas. Mas dá para fazer esse curso para poder evoluir e ter uma crescente e chegar a uma perfeição. Pode passar. O intérprete que trabalha na área da justiça, ele também trabalha na área da saúde, na área do ensino,
Por exemplo, eles vão ver a pessoa, mas você é um intérprete surdo? Para que você está aqui? Mas a pessoa não conhece, não tem informação sobre isso. Então, na área da justiça, no tribunal, você está aqui, você está fazendo o quê? Então, às vezes, o surdo chega e ainda chega junto com... Não tem muito crédito, então é ignorado, porque não tem essa formação, não tem esse contato, não tira proveito dessas práticas, desse profissional. Então, parece que não traz segurança, não se sente inseguro, então prefere que o ouvinte, então, faça essa interpretação. Então, ele precisa estar seguro. Então, é um passo que a gente coloca nas delegacias, nos tribunais. Então, só que eles não têm essa informação e ficam preocupados em ter um tradutor na equipe, mas que tem essa prática de dar o atendimento ao surdo quando ele chega a essas áreas jurídicas. Próximo slide. Minha metodologia de uso é desse autor, são esses autores, né, esses 4 autores principais. O primeiro, nessa primeira foto, Boudreau, de 2000, que está na foto, ele é um surdo pesquisador americano, também também pesquisou sobre o papel do tradutor-intérprete surdo, tanto na área da saúde, da educação. Ele fala sobre esse tipo de formação do tradutor surdo, que dá para se ter contato no seu desenvolvimento, né, para ter essa troca de experiências, tanto com família, se não sabe Libras, então tem essa interação, então ele assume esse contato. E ele já tem essa formação. Então, eu vou explicar depois sobre isso. O segundo autor é uma mulher, uma tradutora, americana também, ouvinte, com contatos fortes com a surdez e na comunidade surda. E ela ela defende essa inserção do tradutor surdo, que é muito importante. Então, tem muitos artigos publicados sobre isso, muitas orientações, muitas sugestões de melhoria. A terceira, a mulher, né, as últimas 2 são as minhas orientadoras. Silvana é minha orientadora, trabalha na área da justiça. E a Aline, esse é o sinal dela, também trabalha e tem experiência de tradução e interpretação na área da justiça. Então, é um desafio pensar nessas práticas, em documentos, em questões diárias. Então, ela tem analisado isso na pesquisa, como é que seria nas práticas na área da justiça, porque às vezes não sabe qual é a melhor prática naquele momento. Porque como é que vai ser esse encontro, como é que vai ser essa informação se antes não tem nada? Como é que em conferências até tem essa troca, é mais fácil. Agora, na área da justiça, você não tem esse acesso antes por conta da ética. Então, esse é o que eu já falei, pode passar. Então, Matters, Carla, o nome dela é Carla. Ela é tradutora e intérprete também, ela é advogada, fez essa coleta de dados, fez essas descobertas nessa área. Ela não sabe SL, então ela só fez... Então, ela tem trauma de pessoas que não conseguem produzir. Então, por isso ela precisa de estar em contato de um intérprete surdo acompanhando. Então, para dar mais clareza para ela. Então, é a questão de drogas, pessoas que usam drogas, prostitutas. Então, ela lida com essas questões. Então, há muita variação, então muito complicado nessa área. Então, ela lida com essas questões. Mas drogas, qual é o tipo? Qual é o sinal? Então, como é que seria isso na hora da interpretação? Então, tem que tomar cuidado com essas questões, para ter entendimento claro na equipe. Então, na hora de passar, ter as informações claras. Pode passar? Silvana
e a Aline. Elas são duas pesquisadoras, né? Então, aqui no Brasil, então elas veem a questão das leis, veem como é que seria, aconselham os intérpretes na área da justiça, no sistema judiciário. Então elas seguem essas profissões para ver se está tendo o cumprimento da lei, para questão de tempo, salário. Então, tem algumas variações no Brasil. Então, cada tribunal de cada estado é independente. Então, não tem uma variação muito grande. Então, parece que eles que se virem. Então, a justiça, o juiz fala e o tribunal, e o intérprete não conhece terminologia e tenta passar informação. Como é que seriam essas informações passadas se ele não tem essas terminologias em Libras? Então, eles acham que o surdo é igual ao ouvinte, então vai direto. Então, não sabe a estrutura, não sabe, então, que tem uma estrutura específica. Então, são problemas que precisam estar linkados para a gente tentar debater e melhorar esse serviço de tradução e interpretação dentro de tribunais, tanto da área de educação. Então, precisa ser refletido para pensar no surdo, porque são surdos variados. Então, e como receber é um desafio. Então, essas discussões têm que estar ligadas. Isso é importante. Então, a gente precisa começar agora. A gente precisa começar a refletir sobre isso agora. Pode passar. Então, essa é a problematização da minha pesquisa. E a coisa principal na discussão de hoje são como elaborar esses documentos na área da justiça, qual é a função do intérprete surdo. Como é que ele pode me ajudar nessa área, a pensar o passo a passo da atuação nessa área? Então, eu preciso refletir para melhorar. Criar estratégias, elencar os desafios. Próximo slide. Então, essa é a minha metodologia. A gente coletou os documentos, tanto dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, e recolhemos esses documentos para auxiliar o tradutor-intérprete, o surdo, principalmente. Então, para incluir e diversas justificativas do trabalho de tradução e também também ele vai trabalhar com feedback, e se ele é bilíngue, então se ele vai com língua oral, então vai ser como é que ele vai receber esse surdo. Então tem essa orientação de recepção de imigrantes, refugiados, então quais serão as estratégias? Então, como é que lida? Atualmente não tem nada, a gente não tem uma proposta, nenhuma orientação, porque cada sistema judiciário de fora é diferente. Então, qual que a gente deve usar? A gente não sabe. Então, a gente vai tentando se virar. Próximo slide. Eu li algumas propostas em inglês, e a maioria em inglês, e essas são as que eu linkei. Então, o tradutor surdo, imagina ele na delegacia, o estupro de uma menina, né? Ela está surda e ela está lá aflita e o tradutor chega e chega o intérprete ouvinte. E como é que ele vai tratar essa surda? E ela não vai querer falar com ele. Então, porque ele é homem. Então, como é que vai interpretar essa situação? Então, talvez um surdo poderia mediar melhor essa situação. Então, mas não tem essa orientação. Mas lá fora tem, mas aqui não tem. Então, por exemplo, criança. E intérprete surdo, homem, a criança vai ver e vai confiar nessa relação, porque ele vai ver o intérprete surdo, homem, mulher. Então, eu preciso ter mais contato com o surdo para chamar, por exemplo, em delegacia. Então, às vezes, o surdo não sabe Libras. Então, ele precisa chamar um surdo pontualmente para interpretar aquela situação. Então, porque a responsabilidade não pode simplesmente só chamar um amigo. Então, vai misturar, vai gerar conflitos. Então, ele precisa se manter neutro, imparcial. Então,
não está completo, ainda não está finalizado, mas é o que eu defendo na minha pesquisa. Então, estou coletando ainda essas informações, criando as análises, tudo com base nas leis, ok? E nas publicações. Muito obrigada. Então, a gente precisa ainda refletir, ter discussões, o trabalho ainda não está finalizado, a gente não pode ignorar essa demanda, essas diferentes comunidades, a gente precisa aceitar todas elas. Próximo slide. Então, é só aqui no Brasil, a gente tem um decreto 5626 sobre a formação do tradutor-intérprete. Então, a gente usa isso para o surdo. Ele sabe de Libras, tem essa temática de Libras, de diferentes línguas de sinais. Fala da Libras, ASL, Gestuno, mas a formação não mostra. Mas com a formação, a fluência, o ouvinte precisa, mas o tradutor, o surdo não. Então, não tem esse foco do tradutor surdo. Então, é um desafio para nós surdos que somos intérpretes. Então, é só uma reflexão para vocês. Próximo slide. Essas são as minhas referências bibliográficas. Próximo slide. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação com um tema tão importante e relevante sobre a área da justiça, sobre a importância da visibilidade desse trabalho, porque muitas vezes a gente só pensa nos intérpretes educacionais, que também são importantes, mas existem outros tipos de atuações, como você mencionou, da justiça, que traz casos tão sérios. Muito obrigada pela sua participação.